Gente, demos um tempinho para vocês entrarem. Agradeço todo mundo que tá aqui. Osvaldo, obrigada. Ju, Deliana, Bruninha. Ai, todo mundo. Gente, quem entrou, muito obrigada. Vamos lá, vamos começar o conteúdo. Como eu tava falando com vocês, para quem chegou agora, né? Eu ouço muito o Ítalo Marcilli, psiquiatra, falando sobre o tal do eixo narrativo, né? E eu acho isso muito profundo, eu acho isso muito valioso. E outro dia eu fiz uma reflexão super sobre isso, fiquei aquela tempestade de ideias, aquelas coisas que vieram assim, e eu falei, cara, eu preciso falar disso na live. Inclusive já estava anotado um outro conteúdo pra live e eu não resisti. Falei, ai gente, eu vou ter que mudar. Ainda bem que eu não anunciei ainda. E nós vamos falar sobre o eixo narrativo, ou a sinopse, o resumo da sua vida, né? E aí eu vou começar com essa pergunta. Hoje, né, se o seu filme fosse virar um livro, se fosse virar um livro ou um filme, e a gente fosse ler aquela contracapa, ou a gente fosse ver a sinopse ou o trailer, sobre o que falaria esse filme? A gente vai fazer um baita resumo assim, fala as coisas mais importantes que aconteceram na sua vida, os maiores acontecimentos, os maiores sofrimentos. Me fala aí sobre o que seria a sua vida. Seria um filme de comédia, de drama, de romance, de conteúdo, de cultura, de intelectualidade, de ação, de vingança? Seria um filme de quê? Um drama muito triste? Fiz o convite para minha grande amiga, a Sara. Ai, que legal, Elise. Obrigada por convidar a gente. Se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir, agora que eu já fiz essa introdução, alguém que vocês acham que precisa ouvir sobre essa live, clica no aviãozinho, é uma setinha que tá aqui embaixo. Clica e encaminha para algumas pessoas, que às vezes a pessoa prefere pegar ao vivo, pode participar, pode tirar dúvida. Então vamos lá. Toda a história, goste você ou não, queira você ou não, escolha isso conscientemente ou não, toda história tem um eixo narrativo. Toda história tem algo em que essa vida, né, a vida nossa, gira meio que ao redor daquilo. Aquilo é o ponto central. Toda a história. Então você fala assim, não, mas eu não escolhi, eu não fiz isso conscientemente, estou vivendo a vida naturalmente, né? E aí eu vou dar exemplos, né? Tem pessoas aqui que estão ouvindo hoje e que a história dessa pessoa, a vida dela gira em torno de cuidar dos filhos, ponto. Em torno de cuidar de pessoas. É a história, vamos botar lá a sinopse dessa pessoa? Essa é a história da Joana, que passou toda a vida cuidando de seus 6 filhos e mais de uma irmã doente que ela tinha. E vai contar como é, né? Esse filme vai contar a história de superação, de luta dessa mulher. Pode ser um filme, igual meu marido botou aqui, né? Meu marido já botou logo. O meu seria de ação e aventura. Às vezes é o filme de um homem que precisa chegar rapidamente, né? Tem um prazo, um limite. Eu tô contando da história do meu marido, tá? Porque ele é assim, ele tá passeando, mas ele tá correndo. Eu tenho que ficar, André, reduz a velocidade, acompanha, fica aqui do meu lado. E aí, ele tem um prazo pra cumprir alguma coisa, tem uma missão misteriosa e esse cara tem um prazo pra cumprir. Poderia ser o filme da vida do meu marido, né, amor? O que você acha? Concorda? Depois você manda aqui. Olha a Vera aí falando, essa foi a minha vida. Pois é. Pode ser uma história de amor? Tem muita mulher. Isso não é comum em homem não, né? Não é possível. Mas é muito comum mulher que passa a vida atrás de um grande amor. Nada é importante. Com certeza seria um filme de romance, muitas vezes até um romance frustrado, sabe? Da pessoa, da sinopse ser assim, essa é a história de uma mulher que em busca do seu grande amor não conseguiu encontrar e ainda morre na esperança, sabe? Tem vida de pessoas que é assim. Tem algumas pessoas que vivem a vida assim, tá, gente? Que tem 30, 40, 50 anos e estão até hoje na busca desse grande amor, sabe? André, corre mesmo. Jaque usa ela. Que é isso, gente? Jaque usa ela, deixa eu ver. Essa Jaqueline Parrode, é isso? Não sei, gente, não entendi se Jaque usa ela. André, sim, com certeza, só não sei prazo de quê. Exatamente, André. Às vezes a gente não sabe nem prazo de quê, a gente não sabe por que a gente tá cuidando tanto de todo mundo, a gente não sabe por que a gente quer tanto esse grande amor, por que a gente quer tanto fazer o que a gente faz, só que a nossa vida, o enredo da nossa vida gira em torno disso. E aí eu quero que vocês tragam essa reflexão. Por quê? Porque você precisa se perguntar.
mais grave, tá, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Muita informação. Ah, a Denise tá falando pra amiga que ela chamou. Entendi, Denise. O Júnior, a minha superação. Que maravilha, hein, Júnior? Que legal. As pessoas me aceitam como eu sou. Muita informação legal aqui. Pois é, olha só. Uma pergunta imprescindível para essa live de hoje. Primeiro ponto. Essa história está falando sobre você? Você é o ator principal? Porque olha só, a vida de todo mundo é uma história, só que às vezes a gente é o coadjuvante. É a história de uma mulher que passa a vida tentando ajudar o marido a descobrir seus sonhos, a realizar seus sonhos. É a história de uma família em que a esposa se abre mão de si mesma para a realização dos sonhos dos filhos. Eu quero saber se essa história fala de você ou se essa história fala dos outros. Se o filme é da sua vida, mas na verdade você é o coadjuvante. Na verdade você não é o principal. Posso dar um exemplo? Tem aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Pelo menos ouviu falar. É muito antigo, tem muito tempo que eu assisti esse filme, não lembro muito bem. Mas eu vi uma vez ele de exemplo lá no Ítalo e eu falei, nossa, anotei porque eu falei, vai servir pra alguma coisa. O filme Resgate do Soldado Ryan, ele é um filme que, quando você lê o nome, né, você fala assim, bom, esse filme, ele fala sobre o Ryan, certo? Que é o que muita gente deve estar pensando. A minha sinopse da minha vida fala da minha vida. Mas, na hora que a gente vai ver o filme mesmo, você vê que, na verdade, não. O Ryan, ele tá esperando, ele tá lá, aguardando que alguém socorra ele, resgate ele. Ele é o filho, acho que são 4 filhos, né? Ele é um dos filhos e 3 irmãos dele morreram. E aí um capitão pega como uma, como é que eu posso dizer? Pega pra ele assim, a responsabilidade de salvar o Ryan, resgatar o Ryan, para que essa mãe não sofra a perda dos 4 filhos. Então, na verdade, o Ryan aparece na última cena do filme, assim, aparece muito pouco, né? Quem realmente tá nesse filme é o capitão lá que tá resgatando o Ryan. E eu quero trazer pra vocês isso. Será que o filme da sua vida é você passando a responsabilidade pros outros resolverem seus problemas? Pros outros lidarem com as questões e resolverem pra você? Você é uma pessoa que tá aguardando virem te salvar? Mas na verdade o filme é da sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Esse filme é seu. Esse filme não é do outro contando a sua história, ou de você contando a história do outro. Precisa ser um filme que conte a sua história, que fale de você. E o que as pessoas sentem ao assistir essa história? Ou a ler essa sinopse? A ver a capa desse livro? Elas sentem interesse de ler? É interessante ver a história de uma pobre coitada, de uma mulher que sofreu a vida inteira? Você ia querer ver esse filme? Ia te fazer bem ver esse filme? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Minha vida já foi um drama e hoje em dia tá mais pra ação. Legal, já temos uma evoluída, né? Se bem que tem drama muito bom, inclusive eu amo filmes de drama, mas dramas com finais felizes, né, gente? Aquele filme que acaba, a gente sofrendo, horrores. Apesar de que eu também gosto muito dos que são reais, sabe? Aquele drama real. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Me traz muito pra realidade mesmo. A minha vida foi de muitas lutas cuidando da minha família. Hoje eu honro e agradeço por tudo que eu passei de bom ou de ruim. Maravilha, Vera. Ah, meninas, vamos continuar então? A primeira pergunta que eu quero que você se faça, ouvindo isso daqui, ouvindo o que a gente tá falando, você é o ator principal? Ou na verdade você tá ali pra poder contar a história de outra pessoa, realizar a história de outra pessoa, e na verdade esse filme não fala sobre você? Primeira pergunta, qual o tema desse filme, né? Qual como é que fala? Que a gente falou drama, ação, enfim. Qual é o eixo central disso tudo? Sobre o que gira esse filme? Quais as principais características do ator principal desse filme? Se você é o ator principal, se esse filme realmente está falando de você, quais as características principais? Quais os pontos-chave? Sabe aquele ponto do filme que você espera o filme inteiro por aquela cena?
sensacional, em que o casal se encontra, em que o casal se casa, em que vence a batalha, em que o general de guerra lá, ele consegue incentivar todos os... Eu sabia que tinha um cabelo aqui, gente. Tô que coço, achei. Em que o cara consegue dar aquele discurso motivacional, em que vem a sentença do juiz decidindo, enfim. Qual é o ápice? Qual é o ponto, sabe? Que você fala assim, caramba, é esse? Qual a característica desse ator que você fala, nossa, mudou tudo, fez toda a diferença nesse filme? Porque às vezes você nem enxergou isso na sua vida ainda. Você nem sabe o que tem assim de interessante na sua vida, o que você tem de tão legal ou de tão ruim, que decisão errada você tomou, que momento em que você foi muito certeiro, isso foi muito bom pra você. Você nem sabe nada disso. Só que você goste ou não, gente, as pessoas estão vendo isso. É um filme que tá passando o tempo inteiro pra todo mundo ver. Então, tenha você pensado ou não nisso, as pessoas estão te assistindo. E se você começar a perguntar, o que você acha daquela pessoa, o que você acha da outra pessoa, você, às vezes essa pessoa, parei aqui pra ler os comentários, vai ficar salvo, Rita, mas ó, dá pra você pegar ainda, tá? Pode ficar aí. Flavinha, Melissa... Gente, pode ficar porque vai dar pra entender ainda. Ó, Vera, o meu foi muito drama, mas com um final feliz. Vou tentar não olhar agora os comentários pra eu não distrair, depois eu volto e olho. A minha está mais pra um seriado. Terror, drama, ação. Ai, meu Deus, exato. Às vezes acontece isso. Começa uma nova temporada. Essa nova temporada, o eixo central é outro, né? Mas o ponto é, você é o ator principal dessa história, ou você é o coadjuvante. Essa história fala realmente sobre você, ou é uma história que fala de outras pessoas, de outras situações, de outras vidas, e você é só um mero contador de história, da história dos outros, né? Você sabe qual o tipo de filme que é, se você leva a vida com leveza, de uma forma, né, comediante, de uma forma leve, de uma forma agradável, você dá peso, é uma vida triste, com uma história de muita tragédia, né? E que talvez no final tenha alguma coisa boa dessa história, ou se você consegue contar até uma história triste, difícil, contando superações ali. Não sei se vocês lembram, né? Eu comentei outro dia que eu decidi usar o Instagram como forma de trabalho em agosto do ano passado, né? E foi logo exatamente quando eu fiz minhas primeiras lives da minha vida, né? E eu convidei 4 pessoas que eu admiro muito e fiz a live que chama Histórias de Superação. Infelizmente eu perdi essas lives, eu não sabia salvar, e fui salvar e não deu certo, perdi. Foram lives maravilhosas, inclusive uma é com a Camila, que eu vou fazer hoje à noite também, outra live. Mas essas lives, por que eu escolhi fazer isso, começar com isso? Eram 4 histórias de superação. O nome era Lives Histórias de Superação e toda semana eu tinha com uma menina. Foram 4 mulheres. E assim, as histórias, gente, que você fala assim, caramba, que vida difícil, mas como a pessoa deu a volta por cima? Como a pessoa conseguiu em meio a isso tudo? Tá feliz, tá estudando, tá correndo atrás, tá criando filho, né? Era a história de uma, que foi a Camila, que o marido traiu ela com uma melhor amiga, ela tinha um filho deficiente, ela teve uma separação, ela foi criada na igreja, então ela não casou pra separar, sabe? Aquela coisa que fala assim, nossa, é sofrido pra todo mundo uma separação, mas pra uma pessoa que realmente leva o casamento como pra vida, né? Foi muito sofrido, e aí ter um filho deficiente, tinha uma filha também, enfim, passou muita situação difícil. A outra foi a história de uma amiga também que, gente, até é difícil falar assim, lá no Rio de Janeiro, chegou a morar em favela, mudou até os 12 anos, acho que ela morou em 4 casas diferentes, né? Que pai dava pra mãe, a mãe dava pra avó, a avó dava pro tio, e ela foi morando meio que de favor na casa de todo mundo. Hoje é extremamente bem sucedida, é uma pessoa maravilhosa, que é a Marfisa Rodrigues, quem quiser seguir ela aí. A outra foi uma ex-namorada do irmão meu, Larissa. Ela é uma pessoa maravilhosa, marcou a vida assim, da nossa família, sabe? Como uma pessoa boa, que nunca parou por nada, que os pais botavam certas dificuldades, que o pai não era a favor do namoro, que não sei o quê. E a menina olhava só pra frente, sabe? A história dela é a história de uma pessoa que olhou pra frente e seguiu a vida dela. E ainda passou por uma situação terrível, que ela se casou, teve um bebê, e depois que ela... Ops, virei a câmera, gente, desculpa. Voltei. Teve um bebê e ela tinha um filho ainda bem pequenininho, se eu não me engano, 3, 4 anos. Eles sofreram um acidente de carro e o marido morreu, né? O pai do filho dela morreu, ela e o filho ali dentro do carro vendo, né? Ele morto ali do lado deles.
E ela seguindo a vida dela, fez o luto, sabe? Tá seguindo, continua estudando, trabalhando. Não é que não doeu, né? Porque a nossa vida, claro, vai ter sofrimento. Mas como você conta essa história? E aí, a última live foi com uma amigona minha também, a Cândida. Muita gente já deve conhecer aqui, quem me conhece aqui no Instagram. Que aos 17 anos pai e mãe morreram, no mesmo ano, né? Em situações diferentes. Não foi um acidente de carro que matou os dois. A mãe morreu, eles estavam lidando com a morte da mãe e o pai morreu. E aí depois um tio ajudou a cuidar das coisas da família. Ela tinha 17 anos, né? E um tio começou a ajudar a cuidar das coisas da família e o tio morreu. Sabe? Foi uma tragédia atrás de tragédia. Essa menina falou, eu botei na minha cabeça, eu escolho ser feliz apesar de, né? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque essas histórias, né? História triste existe, vai sempre existir. Só que a história pode ser contada de uma maneira diferente. Você deve conhecer pessoas aí que perderam bebê, que perderam pai e mãe, que foram abusadas, que têm histórias muito tristes e que a forma como elas contam essa história faz toda a diferença. A forma como elas mostram essa história faz toda a diferença na vida delas. No caso das minhas amigas, dessas pessoas que eu convidei, que têm histórias incríveis, você vê que elas contam a história delas de uma forma diferente. Por isso a história delas é tão marcante, por isso a história delas é inspiradora, por isso você quer estar junto com essas pessoas, porque elas exalam vida. Apesar de todas as dificuldades, elas exalam vida. E tem um monte de gente que passam por mesmas dificuldades, mais difíceis, mais fáceis, mais leve, mais pesada, e tá contando a história como vítima, como pobre coitado, como pra mim foi mais difícil, como pra mim foi complicado, como pra mim foi. E assim, a história fica chata, fica entediante, fica nada inspiradora, sabe? Então eu quero trazer isso pra vocês hoje, como você tem contado a sua história, pra você mesmo e pros outros. O que tá aparecendo na sua vida? Sabe? O que você tá fazendo questão de dar ênfase, de mostrar? O ápice do seu filme é qual? É a tragédia? Ou é o momento em que você superou a tragédia? Você conta a sua história através da tragédia ou através da superação da tragédia? Na sinopse vai estar lá um homem que sofreu muito a vida toda, vai estar um homem que superou a traição, a mulher que superou a doença. Como que vai estar escrita essa sua história? Como que você passa a sua história para as pessoas? E aí eu queria lembrar, né, vocês de alguns filmes que eu achei muito interessante. Tem o filme do... Deixa eu ver aqui. Que incrível isso. Que pena que não deu pra salvar essas histórias. Uma pena, né? Super falei, gente, eu vou fazer. Tinha alguns homens também. Super dá pra fazer, tá? Eu tenho que me organizar pra isso. Mas dá mesmo. Inclusive aqui nessa live, né? Vez ou outra trazer um convidado pra contar uma história dessa. Porque é super inspirador. Muito inspirador. Deu muito... Na época eu tinha bem menos seguidores. E deu muita gente na live. Porque quando você faz com duas pessoas já dá mais um pouquinho de gente, né? E na época, assim, onde a pessoa via uma, ela não queria perder a outra. Ela não queria perder de jeito nenhum e chamava a gente pra assistir. Então, foi muito legal. Eu lembrei do filme, acho que todo mundo conhece, né? A Procura da Felicidade. E o filme A Procura da Felicidade, ele conta a história real, né? É uma história real. Eu amo filmes com história real, porque eu imagino que pra estar contando essa história, pra virar um filme, a pessoa deve ter sido muito, muito, muito irada, né? Ela deve ter uma história muito sensacional pra contar, porque não vira filme a história de um Zé Ninguém. Então eu amo filme baseado em fatos reais, porque eu sei que vai vir uma bomba ali, sabe? De conhecimento, de aprendizado e tudo mais. E aí, o filme A Procura da Felicidade, ele é um filme de quê, gente? Sério, tenta me contar aqui. Eu vou citar alguns filmes e vocês vão me falar. Filme de quê? A Procura da Felicidade, Até o Último Homem, são filmes bem conhecidos, eu acho que vocês já assistiram. Até o Último Homem é aquele filme do cara do exército, né? A Procura da Felicidade todo mundo sabe, né? Bem popular, assim, que é a história do cara que, quando começou a passar muita dificuldade financeira, negro nos Estados Unidos e tal, a esposa dele largou ele porque ela não deu conta dessa situação financeira deles, sofreu e tal, e abandonou os dois e ele ficou sozinho com esse filho, tentando todas as opções possíveis de aquele filme com o Will Smith, tá? Ele e o filho dele que fizeram o filme. Todas as formas, crescer na vida e conquistar alguma coisa. Até o Último Homem é um filme que fala de um cara que foi pra guerra, magrelo, franzino, que não seria muito aproveitado para nada lá. Acho que não sei se foi pela inteligência, pelo que ele foi chamado, mas com certeza não foi pela força, porque ele era fraquinho. E ele consegue salvar mais de 75 homens, se eu não me engano, através da força física dele, né? Foi algo físico mesmo, que era logo que ele foi
deixado de lado. E um outro filme que eu queria lembrar é o filme Extraordinário. Não sei se vocês lembram também, que é a história de um menininho que tinha o rosto deficiente, que ele ficava até usando aquele capacete o tempo todo, sofria bullying, sofria tal, e conta a história dele. Então vamos lá. O filme A Procura da Felicidade e Persistência, Elisa, realmente é um filme lindo, superação, exato. Por que esses filmes viraram, por que essas histórias viraram filme? Elas viraram filme, gente, porque tem uma forma de contar que é inspiradora, que é gostosa de ouvir, que você sai dali falando assim, eu preciso ser melhor, preciso ser mais grato, eu preciso ser uma pessoa que se supera, olha o que esse cara fez, olha onde ele chegou, sabe? E se a gente quisesse contar essa história do Will Smith lá do filme A Procura da Felicidade de forma diferente? Dava, não dava? Fala a verdade. Dava pra contar a história de um homem sofredor, coitado daquele homem, a mulher largou, cruel com ele, ele foi para um quarto escuro e chorou, ele dormiu num banheiro de um metrô, e isso acabou com a autoestima dele, isso destruiu a vida dele, e ele não conseguia dar atenção para esse filho, porque ele trabalhava muito, e a vida dele foi muito difícil. Dá ou não dá para contar desse jeito? É a mesma história, gente, os fatos são os mesmos, os fatos são os mesmos. O que muda é a forma como você está narrando esses fatos. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá tendo alguma lógica isso que eu tô falando? É importante que vocês entendam. Caçamba, eu vou acenar para as pessoas aqui e acaba apertando. É importante que vocês entendam. Deixa eu ver aqui a Nubinha colocou assim, Núbia, tô achando uma excelente reflexão, mas não tô conseguindo pensar de fato qual é a história da minha vida. E posso te falar, Núbia? A maioria das pessoas não sabe qual é a história da vida. Esse tá sendo um problema nosso. A gente não sabe. Aqui a gente veio, para que a gente veio, qual a nossa função aqui, em que nós somos melhores, quais as nossas principais características, qual o objetivo da gente estar vivo hoje, a gente não sabe. Meu marido falou aí agora, meu filme é um filme de ação em que eu tô correndo o tempo inteiro, mas eu não sei nem pra quê. Não sei pra que eu corro tanto. Eu ainda não descobri ainda o porquê dessa correria. Tá todo mundo assim, tá, Núbia? A grande maioria. E é por isso que eu tô trazendo essa reflexão. A sua vida é um filme que ao final dele tem que inspirar. É um filme que ao final dele você tem que falar, combati o bom combate, finalizei a carreira e tá tudo certo. Eu quero que a minha história seja uma história que os meus filhos, os meus netos vão ouvir falar dela e vão falar, eu quero ser igual a vovó. Eu quero trazer isso para vocês, que seja uma história inspiradora, que não seja uma história de medo, de fracasso, de vitimização, de coitadismo, que seja uma história que inspire. E não inspire simplesmente porque eu tive atitudes boas, porque eu fui um ser humano diferente. E pra gente ser diferente, a gente tem que ser feliz. Porque por mais que você cumpra suas obrigações, tem um monte de gente aí pulando da ponte, gente cumprindo obrigação, pagando conta, respeitando o filho, sem bater em mulher. Isso não é o principal. Cumprir as obrigações acaba sendo um fator extra de quem é feliz. Você precisa encontrar sua felicidade, seu propósito, seu objetivo aqui na Terra. E para isso você tem que olhar para você, quais são os meus pontos principais. Tem que olhar com mais carinho para a sua história, olhar para a sua história e refletir sobre ela e falar, poxa, quanta coisa eu já superei. Dá para eu olhar por esse ângulo. Eu fui abusada, eu sei, mas cara, olha, tô resolvendo minha vida sexual, vou resolver meus relacionamentos que sempre foram tão complicados, hoje eu consigo ter um relacionamento saudável. Olha como eu superei, ao invés de você olhar para o abuso, olha para a sua superação do abuso. Ao invés de você olhar para o calote que você tomou, a traição que você sofreu, olha para como você lidou com isso. Olha para como você conseguiu olhar para isso com um olhar maduro. E superar e dar a volta por cima. Seja essa pessoa, sabe? Que olha para a sua história se levantando e levantando outras pessoas. Quantas pessoas têm um filho que morreu de câncer e aí o que ela faz? Ela abre uma ONG para trabalhar em cima disso. Isso transforma a história dela, ao invés de ser aquela mãe coitada que perdeu o filho e agora ela se entregou e ela tem motivos para isso. Ela vira uma mãe que luta em favor de outras mães. Sejam essa pessoa, tenham um propósito de vida, tenham uma história inspiradora na vida de vocês. Não precisa sair contando para todo mundo não, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre esses filmes que tem um monte de história triste, que aconteceu um monte de tragédia, que sofreu humilhação, bullying, traição,
perdas, fracassos, e a pessoa insistiu e a pessoa inspirou, sabe? Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu quero que realmente seja uma live inspiradora, uma live que faça vocês olharem para a história de vocês de uma forma mais amável, mais doce, que vocês inspirem outras pessoas, que vocês sejam fonte de inspiração, sabe? Tô dando uma olhada aqui nos comentários enquanto eu falo. Gente, eu tô muito feliz, tá? Da gente ter feito essa live. Foi uma live que foi uma reflexão que eu fiz que falou muito comigo, porque por muito tempo, gente, e eu lembro disso, meu marido me questionando, logo no início do casamento, qual o seu objetivo de vida? Porque ele sabia qual carro ele queria, onde ele queria morar, quantas línguas ele queria falar, quantos filhos, ele tinha tudo muito planejado na cabeça dele, né? E ele tinha um roteiro da vida dele. Pode ser que vá mudando ao longo dos dias, mas ele tinha um roteiro. E ele me perguntou qual era o sonho da minha vida, e eu falava assim, ser feliz. E ele assim, tá, Suelen, tá, todo mundo quer ser feliz, mas assim, qual o seu objetivo de vida? E eu assim, ai meu Deus, sei lá, ser feliz e viver bem, né, e realizar sonhos. Que sonhos? Gente, eu não tinha nada pra falar no filme da minha vida. Era o filme de uma mulher que queria ser feliz, olha isso! E é por isso que eu tô trazendo pra vocês isso, porque assim, dá pra mudar. Hoje eu tenho tantos objetivos, tantos sonhos, o meu filme dava pra ser uma série, com várias temporadas, descobrindo minha vida profissional, descobrindo quem eu sou, melhorando como esposa, se preparando para a maternidade, sabe? Um objetivo de ajudar pessoas de diversas formas, sabe? Seja com o meu trabalho cobrando por isso, seja com conteúdo gratuito. E você vai vendo que a vida vai mudando e a gente vai se completando e a gente vai se vendo de uma outra forma. Eu tenho um olhar pra mim hoje completamente diferente de 6, 7 anos atrás, amor, que foi essa conversa. Eu cheguei a chorar, tá? Fiquei brava com ele, foi quando eu resolvi fazer psicanálise, deve ter 7 anos. Foi depois dessa conversa que ele me deu essa desafiada e eu me chateei muito com ele. Falei, nossa, é um objetivo tão lindo de vida, querer ser feliz, e você menosprezando, e eu saí chorando, empurrei o prato, a gente estava jantando num restaurante, empurrei o prato, não quero comer mais. Empurrei, né? A minha história era a história de uma mimadinha que queria tudo do jeito dela e ser feliz, às custas do esforço dos outros, tá? Às custas do empenho dos outros. E graças a Deus eu tive um marido que me cobrou. E graças a Deus vocês estão tendo eu hoje aqui para falar isso para vocês. A história de vocês pode ser diferente. Basta vocês mudarem o eixo narrativo. Basta vocês mudarem o olhar que vocês têm. Sabe? E foi o que eu fiz. Eu sou a mesma Suelen. Eu sou a mesma Suelen no sentido assim que a minha essência é a mesma. Eu queria ser feliz e com isso alegrar as pessoas também. Mas eu podia fazer muito mais, mas eu não me sentia capaz. Eu não me sentia talvez merecedora, eu não sentia que eu podia agregar isso na vida das pessoas, e conforme eu fui enxergando, posso sim. Poxa, eu convivo com minha mãe, com meus irmãos, eles me adoram, eles me acham super feliz, eu aconselho minhas amigas, elas ficam super bem. E conforme eu fui me vendo com esse olhar mais capaz, mais maduro, a minha vida foi mudando. Então é isso, tá? É isso que eu quero pra vocês, que eu queria passar hoje. Agora eu vou voltar um pouquinho nos comentários. Deixa eu ver. Já trouxe isso pra mim. Ai, Dani, você é maravilhosa. Fala, mami. Que linda. Obrigada por essa live, diva. Foi pouco tempo e, meu Deus, não dá, você sabe. André é a melhor pessoa. Então, acho que agora eu posso classificar o meu filme como persistência. Pode classificar como persistência e pode se aprimorar nessa classificação. Você pode classificar ele com mais detalhes, uma sinopse mais completa, sabe? Uma pessoa que tentou 1, 2 e que ela não desiste, que ela é determinada, que ela não vai desistir até alcançar seus objetivos. E que ela, cada vez que ela supera, ela volta ainda mais forte, renasce das cinzas. Olha como dá pra ser mais rico ainda, Núbia. Como não te amar? Parabéns pela sua dedicação. Amo vocês também, gente. Isso são 6 anos mais ou menos, isso aí, 6, 7 anos. A minha vida foi uma superação, meu grande objetivo é espalhar amor, luz, caridade. Parabéns, velhinha, é isso. André ajudou também na mudança das nossas vidas, tá vendo como é que é? Tem uma pedrinha na sua coroa também, André. Nossa, tô arrepiada, que história incrível. A gente vive muito no automático, olhar nossa história... nossa história nos revela o quanto a gente superou as fases. Exato, olhar essa história com carinho, com amor.
Vejo agora o caminho que percorri, curto muito meu trajeto, sempre olhando à frente, exato. A gente precisa de um sacolete desse de vez em quando, de vez em sempre. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. Se vocês gostaram da live, daqui a pouquinho, só o tempo dela carregar, ela vai estar no nosso IGVT, vai estar aqui no feed. Eu também vou jogar ela lá pro Telegram. Então, se vocês quiserem, entra lá no canal do Telegram também. Eu sempre posto conteúdo e a live vai estar lá também, tá? Obrigada a todo mundo que tá aqui, ó. Beijão, ótimo final de semana a todos nós. E à noite a gente tem a live de novo. Nós vamos falar sobre os aspectos emocionais do filme 365 Dias, que foi tido como um filme meio sexual, né? Um filme erótico. E a gente vai falar sobre as questões sexuais. Esse filme tem um pouquinho de abuso, tem um pouquinho de dependência emocional, tem síndrome de Estocolmo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso junto com a advogada. Vai ser muito conhecimento, tá? Obrigada a vocês pela presença. Entra no canal do Telegram, assiste a live da noite. Eu sei que é muito swelling pra um dia só, mas eu juro que vocês suportam, tá bom? Ó, beijão, beijão, beijão.